Oiê, gente boa desse canal, aqui é Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Tudo bem com todo mundo aí? Desejo que sim. Hoje eu vou fazer uma abertura do tipo divertida, do tipo criança, do tipo ao montá-la, na verdade, ao encontrá-la na literatura, eu vou fazer, ai, que legal falar disso, falar um pouco da análise transacional, falar um pouco da criança e do adulto, falar um pouco da Terra do Nunca, vamos falar do Peter Pan. E aí, claro, que a gente vai descortinar algumas coisas bem legais hoje. Eu já tenho os unboxings desses baralhos, então, se alguém se interessar, pode ir lá dar uma olhadinha. Mas eu vou estar trazendo para a mesa, até para inspirar a abertura mesmo, dois baralhos que trazem. Um que traz o próprio Peter, não é? Que é o tarô dos contos de fadas, e é nosso nacional, e é lindo, é maravilhoso, eu recomendo. E o outro é os Villains, da Disney, só com os vilões, e aí, claro que está o Capitão Gancho, claro que está o imediato do Capitão Gancho, e tá os jacarés, né? Ou crocodilos, como vocês quiserem. Os símbolos dos traiçoeiros, olha lá. Eu vou trazer isso para a mesa, mas antes da mesa, no Tarô e a Jornada do Herói do Banjaf, no início, assim, ele diz o seguinte: quando encenamos um mito ritualmente ou contamos um conto de fadas, existe para a pessoa que participa, isto é, para quem se emociona com ela, um efeito curativo, pois, devido à sua participação, ela é enquadrada numa forma arquetípica de comportamento e, desse modo, pode chegar pessoalmente, entre aspas, à ordem. Emma Jung. Claro que eu tinha que colocar isso daqui aqui, não é? Né, para gente? Vamos entender que a jornada da vida pode fazer a gente compreender melhor a jornada pelos arcanos do tarô. E certamente quem lá no começo um dia inventou tudo isso sabia que a vida ia participar desses momentos. E aí, num outro pedaço do livro, ele fala o seguinte: sendo assim, por exemplo, podemos nos encontrar nas seguintes etapas, cartas do tarô, ao mesmo tempo. Sim, pode engavetar, como no pendurado, em nosso caminho de vida, uma etapa típica que não ocorre apenas na meia-idade, ocorre em outros momentos. Como no mundo, em termos de ocupação ou profissão, quando encontramos o nosso lugar no mundo. Entre o diabo e a torre, em termos de relacionamento, quando nos emaranhamos na dependência e queremos nos libertar. Como na estrela, na resolução de problemas pessoais, porque acabamos de passar por uma ruptura decisiva, a torre, e estamos esperançosos outra vez buscando novos horizontes, a própria estrela. No início de um novo projeto, em o carro, porque reconhecemos que a nossa pretensão é significativa, ao incubar a imperatriz um impulso mago que deverá liberar um processo interior ainda inconsciente à sacerdotisa, e então tomar forma o imperador. No terreno do desenvolvimento da consciência, em uma fase de retração em o eremita, quando se trata de reconhecer a nossa individualidade com esse conhecimento, entender a nossa missão de vida, a roda da fortuna, e isso, visto desse modo, é um acesso que não exige nem tiragem de carta. Então, para quem já está, né, nessa caminhada, na jornada do tarô, é bastante comum você olhar uma circunstância da vida e dizer: Uau, eu estou aqui, né? Ou estou caminhando de cá para lá, estou exatamente aqui nesse pedaço da jornada do tarô. Vamos lá? Vamos ver a nossa abertura de hoje, gente boa. Ah, mas antes disso, lembra, dá aquele joinha, né? Se inscreve no canal, vem fazer parte da gente aqui com as notificações, fazendo o seu plá pergunta, observações, coraçãozinho, vale tudo. Mais ainda, se você está no ponto de fazer parte com mais profundidade, bora seguir para o 365 lá do WhatsApp, até para poder ganhar algumas aberturas dessa para você e mais ainda, fazer parte de uma galera que está super empolgada, super animada com a jornada. Certo? É só seguir por lá. Maravilha. Então, vamos seguindo aqui no 365 Abertura de Tarô, hoje para a abertura de número 81.
e a gente vai estar falando do Peter Pan. Eu dei esse nome porque. Não fui eu que dei. Foi a autora, eu só traduzi. Tá? A abertura do Peter Pan, que é uma conversa entre dois mundos. O tema do Peter Pan aqui é um conflito entre a inocência da infância e a responsabilidade do adulto. Por isso que eu falei que super tem a ver com análise transacional. Eu estou ok, você está ok, meu eu adulto, meu eu criança. Acessar a nossa criança interior pode trazer luz e entendimento para o nosso adulto, e com isso nos gerenciamos melhor. Maravilha? Deixa eu me tirar daqui. Então, assim, é uma abertura até que simples, ela lembra quase que um corredor ou um copo, é um copo fundo, também pode ser. Então, carta um, eu como a criança. Carta 2, eu como adulto. De novo, a gente está confrontando dois lados. Agora, esses dois lados dizem respeito a gente mesmo, tá? É a minha criança interna, é o meu adulto interno. Carta 3, maior desafio da minha criança. Carta 4, maior desafio como adulta. Carta 5, disposição favorita como criança. Carta 6, disposição favorita como adulta. Carta 7, o que eu perdi ao crescer. Carta 8, o que eu ganhei ao crescer. Carta 9, qual o saldo final desse crescimento. E conselho também toda a carta final, finalizadora, né, a última puxada, que sempre pode até abrir uma conversa de abrir mais uma depois dela, mas antes explora a jogada toda. E se você ou o querente acharem, bom, mas e daí? Puxa mais uma, né? Então, assim, ainda se pode puxar a 10ª, ou a conselho, ou a madrinha, como você achar melhor. Para quem acompanha do começo, essas também são possibilidades. Então, vamos lá. Vamos seguir para a mesa, direitinho, direitinho. E aí, o que que eu fiz? Claro, eu não aguento, né? Eu não aguento. Eu pego a minha turma aqui, eu já viajo, eu falo que a minha criança, não sei como é que ela vai sair hoje, mas ela é gigante. Vocês não têm noção do tamanho que eu faço com essa garota. É isso. Então, o que que eu trouxe aqui, ó? Esse é o verso do baralho dos contos de fadas, não é? Que eu já trouxe aqui um unboxing, que tem uma caixa linda, tem uma caixa com imã, então ela fecha. É uma fofa, além do que, ó, baralho bom, tá? Não chega a ser um baralho de papel de jogo, mas está muito bem elaborado, tá bacana. E ele tem o Peter como arcano do sol, e aí eu tenho que trazer, claro, vamos imantar minha mesa, vocês já aprenderam um pouquinho disso? Trazer essa energia aqui para minha mesa, do meu Peter Pan, da minha criança interna. Aqui está a Peter. Aqui está Peter no momento de confronto no Dois de Espadas com o Capitão Gancho, que pode ser justamente o eu crítico, né? Pode ser aquela parte de nós que não gosta da criança. Pois é, gostei muito e esses dois vão ser os meus protagonistas aqui de pezinho. Vou tirar o resto da turma aqui. Já podia ter tirado, né? Que é uma abertura depois da outra, mas as leituras aí acabo ficando eu meio bagunçadinha aqui. Por quê? Porque a gente tem duas colunas para abrir de cartas, certo? Uma coluna é a da criança. Eu vou pôr o Peter aqui para eu não me perder. A outra coluna é o do adulto. Então, eu vou pôr uma do lado da outra, porque esse é o olhar que eu vou fazer aqui para mim, cá para mim. Essa é uma leitura, de novo, de autoleitura, de autopercepção, mas que pode fazer com quem você quiser também. Né? Você pode conversar aí, de repente, com o seu querente, com o seu paciente, seu cliente, seu amigo, amiga, né? Você pode bater um papo sobre isso, que às vezes é bem legal. Filho, filha, também está valendo. Que é exatamente o baralho que eu também tenho um unboxing, que é um baralho muito legal, que se chama Villains. Então, é o baralho dos vilões da Disney. A Disney que elaborou, né, junto com a US Games, e aí eles têm essa pegada super bacana de termos o Capitão Gancho, ó lá, né, duplamente. Ele tanto é o rei de taças, quanto ele é o quatro de taças. Olha que interessante. Ele entra para o mundo das taças, das águas, das emoções, dos sentimentos. O pajem de taças, então, seu imediato, e, como não podia deixar de ser,
a carta da força do Villains é representado pelos dois crocodilos. Só faltou colocar o tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não é verdade? Só faltou, que está na barriga de um deles. Né? Então eu trouxe mais como curiosidade. Não, eu trouxe porque quando a gente coloca cartas, arcanos temáticos como esses, né? Que tem o tarô, tarôs temáticos tem tanto um jeito de jogar cartas quanto os tarôs temáticos que tem por aí. O da Disney, o dos vilões da Disney, né? É exatamente um tarô temático. E aí tem uma querida para mim, né? Que eu vou me representar com ela aqui, que é a Madame Mim. Adoro Madame Mim. E aí ela está aqui sendo a figura que representa o Cavaleiro de Paus. E eu acho que é bem legal conversar com um Cavaleiro de Paus num dia como hoje, querendo saber como anda a minha criança, como anda a minha adulta, não é? Depois de tantos trabalhos feitos e tantas questões trabalhadas em cima disso, né? Então vou deixar a minha Madame Mim. Vou deixar o tic-tac aqui aberto também, porque eu gostei demais de ver os crocodilos. Eu tive um sonho semana passada ou retrasada com crocodilos, né? Vou deixar um dos, vou deixar como rei mesmo, deixar o meu Capitão Gancho. E tá bom. Já temos aqui uma boa pegada, não é? Do que pode estar. E o Capitão Gancho eu vou pôr aqui do lado, realmente, né, do adulto. Então, pronto, fiz a minha brincadeira. Espero que você possa acompanhar daí com carinho, né? É uma proposta de autotrabalho. E tudo aquilo que diz respeito, né, à nossa proposta interna, que nos emociona, que mexe com as nossas memórias, mexe com a nossa estrutura, sempre é curativo. Sempre tem um quesinho de mexer com a psique, no inconsciente, sempre traz uma abertura. Maravilha, esse aqui é o baralho, então, que eu não vou usar, não. Eu vou usar um baralho o quê? Um baralho bem tradição, né? Ainda mais agora que eu ganhei dois, tem dois pequenininhos, gente, olha que coisa linda. Fernanda, você vai realmente confrontar Marselha com Marselha, é isso mesmo? Deixa eu até checar, não, tá vendo? Não é os grandes, aqui tá a realeza, é esse aqui. Sim, eu vou confrontar Marselha com Marselha. E aí, teve uma querida lá do 365 que me fez uma pergunta assim: Fê, depois que você, né, colocou lá os maiores, você poderia ter aberto mais dos maiores, ou poderia ter aberto só os menores, por exemplo, do Marselha? Claro, a gente pode simplesmente abrir só os menores como um complemento, posso abrir uma outra carta, então estou me propondo nessa jogada de hoje a fazer essa experimentação para você participar comigo e também suscitar perguntas, não é? E na hora que você estiver fazendo as suas inseguranças, as suas perguntas, por isso que assim, vem para o 365 WhatsApp. Tem sempre um link embaixo do vídeo e no começo do meu canal do YouTube. Vem lá para conversar com a gente direto, né? Para poder, inclusive, ter essas questões, pelo menos conversadas. Vem fazer parte. Então, a gente vai começar como todo bom tarotista começa. Como é que é isso, Fernanda? A gente embaralha. Ai, tem mil métodos de embaralhamento, muito mais na minha geração. Hoje, talvez nos livros e nos baralhos mais ligados à Vicana, algumas dicas sobre isso, né? De você poder embaralhar diferente, de você jogar na mesa, enfim. Tem os embaralhamentos, assim como aqui é pouquinho. Só vou partir uma vez, cortar do meu baralho um, é com ele que eu vou. Agora a gente vai no baralho 2 com o meu piquititico, né? Fiquei feliz de comprar esse daqui, porque o meu piquititico já está esgotado, assim, ninguém faz mais ele por hora. Quem sabe volte, né? O escarabeio pode trazer de volta. E também vou cortar ele para falar com a minha criança e o meu adulto. Então, esse é o baralho da criança, estou deixando inclusive a minha Mimi bem ali, né? Porque a minha criança é arteira. E aqui a gente tem o adulto, né? E vamos olhar um pouco para isso, combinado? Então, bora lá. Eu tenho na abertura, você anotou a abertura? Não? Você está fazendo um diário da abertura, gente? Então, uma das coisas que ao longo da vida foi se tornando imprescindível
né? Foi se tornando assim, é quase, em inglês a gente fala priceless, né? Porque é precioso demais os diários que a gente faz de aberturas de tarô e que vão se traduzindo quase que num diário de bordo nosso mesmo. Então, super interessante, super recomendo. Experimenta para ver, depois me conta, faz aí um comentário no canal, como é legal ter um diário de bordo. Por quê? Porque eu tenho que saber que é na coluna primeira, né? Então, olha que interessante. Eu vou abrir o baralho assim e vou abrir o baralho assim, porque assim eu não tenho que me preocupar muito, não. Estou usando a minha mão esquerda, gente, por uma questão de facilidade no estúdio, tá? Porque eu sou destra, então a minha direita fica até com ciúme e com inveja. Ela até coça, de vez em quando ela bate aqui na bancada com vontade dela escolher. É muito legal. E aí a gente, pelo menos, já treina, né, os dois hemisférios do cérebro, o que é algo também muito especial no trabalho com o tarô. No alto trabalho com o tarô, eu trabalho memória, eu trabalho exatamente essa mudança visual, né? Esse movimento todo alimenta meu cérebro, é bacana, cria sinapses, faz exercício, é bom. Então, estamos aqui, né? Dois lugares, então vamos lá. Eu, como a criança, tcharam, tirei a primeira coluna, eu, como adulta. Tcharam, lembrando que eu tenho 22 aqui e 22 aqui. Pode sair igual? Pode, por isso que eu estou fazendo o confronto. Eu quero saber, né, o quanto essas duas partes internas de mim estão conversando. É importante. O maior desafio da minha criança na atualidade é esse aqui. O maior desafio da minha adulta na atualidade é essa aqui. A disposição favorita da minha criança, né? O que ela mais gosta na vida. Aí pode ser realmente a disposição favorita, pode ser quase sempre disposição favorita do meu querido adulto, né? Da minha adulta. Vou ter que tirar esse cara daqui para baixo. A gente tirou, lembra que são 9 cartas. Então, eu já tirei um, dois. Talvez eu tenha que dar uma encolhida aqui na galerinha que eu trouxe, né? Para a gente chegar mais aqui em cima. Um, dois e três. Um, dois e três. Ah, aí a gente tem na carta 6 a disposição favorita da adulta. Na carta 7, o que, que eu perdi ao crescer? Eu poderia até usar um outro baralho, tá? Mas eu vou manter aqui. O que, que eu perdi ao crescer e o que, que eu ganhei ao crescer? Eu vou manter essa história. Agora a gente tem aquele famoso carta final. Qual é o saldo dessa relação? Qual é o meio de caminho? E aí, ser que eu realmente tenha muita vontade de pegar aqui, ó, vou pegar porque é maiorzinho, eu vou pegar desse cara que eu não pus para jogada, tô cortando, ele já estava embaralhado. Então, o saldo do crescimento tá aqui. Peguei de um terceiro baralho, Rider-Waite, só maiores, tá? Maiores não se bicam errado, se dão até muito bem. Então, acabei usando 3 baralhos hoje, e isso é uma dinâmica que eu fui desenvolvendo ao longo do caminho, primeiro pelo meu próprio São Tomé. Não acredito que saiu essa carta de novo. Vamos lá, é ainda mais improvável se eu usar baralhos diferentes, eu tirar cartas iguais. Bem mais complexo. Tá, mas aí significa que é uma carta reforçada. Ela está dando mais força ainda para eu olhar. Então tá bom, eu vou olhar para isso. E aí eu fui desenvolvendo essa história de usar mais de um baralho, de ter uma certa intuição, às vezes, de que o baralho tal pode ser legal para isso ou para aquilo, para um dia, para uma semana. Tem semanas que eu ponho alguns para descansar, pego outros. E isso vai enriquecendo o teu manejo, vai enriquecendo o teu exercício de memorização, vai te dando cada vez mais olhares novos, através, inclusive, dos novos autores e dos novos temas, tá? Eu considero que isso enriquece a jornada. Muito bem, olha lá, minha criança, né? Eu, como a criança, um pouco perdida, um pouco no nevoeiro, um pouco dentro do mundo da lua, dentro desse lugar onde existe muita percepção extrasensorial,
muito sonho, muito devaneio. Talvez ela esteja um pouco perdida, a minha criança interior nesse momento. Ela também pode ainda estar no Vale das Memórias e no Vale de Lágrimas, que é o arcano da Lua também. Ela pode estar retirada junto com todo um complexo, né, de entendimentos mágicos ou sutis. Então, ela está muito perceptiva e sensitiva e talvez não esteja exatamente na pauta do hoje. Como é que está a minha adulta? A minha adulta, quanto a isso, perante a criança, está com o arcano da morte. Então, assim, a minha adulta está tentando abandonar, né, esse vale da escuridão, o vale da tristeza, as coisas que já foram antes, todo esse mundo anterior ou sentimentos profundos, e está tentando levar cada dia um dia, inclusive vamos seguir para amanhã, né? Bora ver o que, que a gente tem de importante para amanhã e assim vai. Na carta 3, né, maior desafio da minha criança. Olha que ótimo. O maior desafio da minha criança é seguir a minha adulta e acreditar que amanhã é outro dia, que ela pode abandonar todas essas memórias, essas emoções, esses sentimentos, essa ilusão, e pode encontrar um lugar bom para ela. Mas ela está olhando, veja que legal, ela está olhando, mesmo que sendo um grande desafio, para o mesmo lugar que a minha adulta olha. O maior desafio para a minha adulta é se manter na realidade, na verdade, na orientação, no que é correto, no que é cartesiano, no São Tomé, nas comprovações e no mundo como ele é. A vida é assim, né? Essa semana, essa foi uma frase. Então, é aquilo de manter pão, pão, queijo, queijo, tudo em planilha, e tudo organizado, tudo pré-estabelecido e material. Isso é muito do arcano da justiça. Então, o maior desafio da minha adulta é conseguir colocar, né, esse lugar, essa tentativa da criança também e dela mesma de fazer a passagem para uma nova etapa da vida. Aqui a gente entra para a disposição favorita da minha criança. A minha criança adora regras. Hora para acordar, hora para escovar o dente, hora para ir almoçar, hora para ir na aula, hora para terminar a aula. Ela adora regras. Então, veja, a minha criança tem uma disposição favorita para seguir regras, seguir combinados, seguir as coisas como elas devem ser, com ética, estética, correção, né, contrato preto no. Minha criança topa, topa. É um desafio para adulta e a criança diz, mas eu gosto, gosto bastante. A disposição favorita da minha adulta é ter uma forte esperança, expectativa e lançamento de ideias para o futuro. A minha adulta tem um quê de muito sonhadora e de muitas vezes se perder em tantas possibilidades. A minha adulta adora as estrelas, adora astrologia, adora outras coisas também, não apenas um único caminho. E tem uma grande disposição para a beleza, para a estética também, para a gentileza que atrai gentileza, para a boa conversa, para o fazer o bem, não olhando exatamente a quem, né? A partir do pressuposto terceiro, é a partir do pressuposto de um lugar elevado, de um lugar iluminado. O que, que eu perdi quando eu cresci? Eu perdi a própria criança de vista. O louco é um arcano que vai representar muito o infante, vai representar essa porção psíquica, né, de construção que a gente apelidou, deu um nome, né, vários terapeutas deram um nome ao longo do correr dos estudos de psicologia, como sendo a criança interna. De toda forma, o louco aqui me deixa claro que em algum momento eu e a minha criança a gente se perdeu um pouco ao crescer, né? Certamente por conta de crescimentos abruptos, por conta da minha história mesmo, eu achei que eu precisava crescer rápido, né? Que eu precisava abandonar o Peter Pan rápido, porque eu tinha que ser grande e dar força e segurança para aquilo que era minha família na época e eu era só uma criança.
né? Eu vejo esse marco da onde eu perdi muito da minha criança, da minha leveza, do meu riso, da minha diversão, quando do falecimento do meu pai e tendo que encarar um novo mundo. O que que eu perdi? Aí aqui é o que que eu ganhei ao crescer. Olha, eu ganhei a grande capacidade de olhar para a Arcã da Torre e dizer assim: vem que eu tô facinha. Por quê? Porque é um grande enfrentamento com relação à vida. Ganhei também um pouco de violência e raiva, duas coisas que também estão no arcano da torre, né? O confronto, a briga, a fazer brigando, fazer na força. Isso são coisas bem pertinentes à carta da torre. Então, assim, aprendi a fazer assim, né? Esse foi o que eu ganhei. Eu ganhei uma capacidade de ser dinamite ou de explodir algumas coisas ou de brigar por algumas coisas. Que bom, por um lado. Aprendi a desconstruir, construir, desconstruir, construir, desmontar e montar de novo, não importando quantos legos ou quantos quebra-cabeças. Por isso mesmo amo o tarô, porque para mim ele é um quebra-cabeça vivo. E o saldo final de crescimento que eu tenho é a própria Lua. Olha, ela é louca! Adoro. Então, assim, o saldo é de ter treinado e ativado cada vez mais o meu inconsciente, as minhas percepções extrasensoriais, os meus estudos, seja, né, estudando Jung e os sonhos, seja estudando sonhos e símbolos, seja, eu sinto que a Lua me enriqueceu ao longo do caminho. Então, o meu saldo de crescimento foi ter entrado por esse mundo tão diferente do mundo conhecido, né? E ter caminhado por ele e continuar caminhando, não é? Continuar caminhando, olhando, observando, transformando, já que a lua também pode significar o caminho noturno, né? O caminho das viagens astrais, o caminho dos sonhos realizáveis, o caminho daquele que realmente olha para a lua, faz as simbologias e os rituais para a lua. Enfim, aprendi muita coisa na espiritualidade da lua. E é esse o meu maior saldo final de crescimento. Desejo a cada um de vocês uma belíssima abertura. Fernanda, você não vai abrir os menores, ai, meu Deus. Então, eu posso abrir os menores, sim, claro. Posso fazer daquele jeito, já sabendo que menores são, como posso fazer, né? Do tipo, não, não sei, não vou dividir as casas, não, vou pegar todo mundo misturado, e eu vou pegar um só, né? Tem 56 aqui, eu vou me valer do mais novo aqui, da misturinha, e vou aproveitar para ver o que mais eu posso graduar, observar, né? Complementar. Tá nas figuras do Marselha, tá? Então, aqui para essa lua, eu já vou abrir. A lua da minha criança sempre se utilizou do mental, sempre se utilizou do intelectual, né, que é o as de espadas. Desde muito pequena eu leio, desde muito pequena eu vou à biblioteca, desde muito pequena eu procuro os porquês e os porquantos em livros e literatura. Talvez esse seja o meu maior vício, não sei se ele é bom nem se é ruim, mas é uma dos meus vícios, assim, ter os livros dos assuntos que me interessam, ouvir os autores, né, que é ler um livro, confrontar essas sabedorias, essas informações, né? Por isso mesmo a minha bibliotequinha não é pequenininha, não. Muito bem, ali para minha adulta, né, que tenta fazer a passagem para o mundo real, que eu também trabalhe com ela com uma certa alegria, doçura, e muitas vezes presenteando e dando para minha adulta um lugar acolhedor, querido, alegre, divertido, que é o Três de Taças. Então, minha adulta gosta de confraternizar, gosta de compartilhar, gosta de estar junto de gente, né? Então, assim, gosta de se relacionar. Então, a gente coloca, enquanto que a minha criança gosta de ficar na biblioteca, olha lá vocês, né? Que esse as de espadas abre o mundo do conhecimento. Podia ficar na universidade, né? São gostos.
A minha pequenininha, no seu maior desafio, que é justamente olhar para um dia depois do outro e abandonar o passado, o As de Paus diz: olha, essa é uma questão de colocar vontade, determinação, né, e um pouco mais de empenho com essa criança, porque é o naipe de paus aberto, o naipe justamente de fogo, também da espiritualidade, de eu abrir essa possibilidade de eu ser mais corajosa, desbravar, seguir adiante, né, deixando cada um com aquilo que é de cada um. A minha adulta tem o desafio de normatizar, organizar, arrumar tudo isso, né, arrumar a vida. E aí a gente traz aqui como complemento o seis de espadas. O seis de espadas é quando a gente abandona um pouco o conhecimento e começa a colocar o conhecimento no lugar certo. Então, ao invés de fazer tudo junto e misturado, que é muito da minha natureza, eu estou tendo que começar a organizar isso. Né? Então, vamos começar por um lugar, que é aqui pelo 365, é também logo ali pelo Quatro Estações, que é normatizar a jornada pelo tarô, para depois fazer as outras jornadas, né, que para mim também são queridas e importantes, sejam elas as jornadas da numerologia ou as jornadas da astrologia. Bom, a minha criança, ela tem uma disposição favorita para ficar arrumando coisas, né? E nesse momento ela está muito, muito feliz e alegre e com toda a emoção aberta, todo emocional, acalentado, ela está dizendo ok para tudo aquilo que a minha adulta anda tentando fazer, né? Tentando arrumar, tentando normatizar. Ela está aceitando amorosamente todo esse movimento. A minha adulta tem alguns sonhos, algumas esperanças e expectativas, não é? Elas são ainda bastante emocionais, mas são boas, desde que eu não me iluda, porque o sete de taças, a gente tem que tomar cuidado de acreditar sempre, sem cair na ilusão, que também não leva a lugar nenhum. Né? O se iludir, quando ele passa de um certo ponto controlado, ele é uma perdição. E é desse lugar que o sete de taças se me lembra, né? Me diz: olha, tudo bem acreditar, ter fé e esperança. Eu acredito em fadas, acredito, salvei mais uma. Você pode continuar com tudo isso desde que você não perca a lucidez e o contato com o mundo dos normais. A minha criança foi o que eu perdi. Vamos ver se isso tem algum outro significado. A rainha de espadas. Então, a minha criança se travestiu, ela resolveu usar uma fantasia, já que eu a perdi, né? Ela colocou no lugar uma figura feminina muito intelectual, muito mental, muito de pensar as coisas, de falar as coisas, está aqui, não é interessante isso? Isso é um ganho de percepção. E também qual é o meu saldo? Não, ainda não. O que eu ganhei ao crescer, que é a torre que eu ganhei. Ganhei o dois de paus. Gosto do dois de paus. Eu aprendi a confrontar, eu aprendi a desafiar a vida e algumas coisas ao longo dela, inclusive a espiritualidade, para poder chegar aonde eu considere justo, bom, né, e certo para mim. E aí a Lua no saldo final, a gente pode puxar também aqui um saldo final, a direita veio junto. A gente tem o oito de ouros. Gosto do oito de ouros porque oito é realização, é prosperidade e empreendedorismo. E mais do que isso, em ouros é uma grande capacidade de realização, de fazer as coisas acontecerem. Mais do que isso, sabendo hoje o que sei do oito, né, de ouros pelo Rider e pelos outros, também é a grande capacidade de me dedicar ao que eu trabalho, ao que eu faço, e com isso ir criando também uma fortuna, um bem maior, um patrimônio e um legado. Fotografou? Eu espero que vocês tenham fotografado aí, ficou bem bacana. Eu vou fotografar de cá. Gostei demais da abertura para mim, do Peter. Espero que você faça uma linda para você também, um papo bacana. Olhe para isso, observe, traga para dentro, faça anotações,
perceba algumas revelações que podem muitas vezes acontecer como tomadas de consciência, e a gente vai seguir, então, amanhã para mais uma jogada, aqui no 365 Abertura de Tarô, que é a jogada do desiste ou vai à luta. Você que sabe, mas é aquela realmente a jogada de ou eu desisto ou eu vou, né? E vamos ver qual dos dois lados. Eu estou lidando com dualidades. Vocês perceberam da abertura, logo depois do Ano Novo Astrológico, eu estou lidando com as dualidades e não percebi, né? Eu fui juntando, nem sempre eu raciocino. Eu raciocino agora, ao final quase, que a partir do Ano Novo Astrológico eu criei né, uma emoção, um sentimento, uma estrada para as aberturas serem todas de um lado e do outro, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Beleza? Então, o famoso, vamos nos falar tchau, né? Um beijo, um queijo. Até amanhã que tem mais 365. Valeu.